Então eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós hoje vamos olhar para a primeira pregação do Evangelho na história da igreja. Essa é a primeira pregação, é o que dá o pontapé inicial para isso que eu vou fazer aqui hoje. A primeira pregação que nós temos registrado na história aí da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 14. E nós continuamos com a nossa série aí de mensagens no livro de Atos. E esse é um texto maravilhoso, que é a pregação de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro levantou-se com os 12 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em sinal no céu, em cima no céu e em sinais debaixo da terra. Sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exatamente, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e agora te pedimos a Deus graça para entender a sua palavra, e que a tua palavra venha mesmo, Pai, gerar na nossa vida transformação, que a tua palavra venha mesmo, Pai, nos confrontar, que a tua palavra mesmo venha, Senhor, encher, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos viver de acordo com a tua palavra. Abençoa assim agora, Pai, a exposição desse texto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no versículo 32, aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos chamar de testemunhas. Testemunhas. Vocês bem sabem o que aconteceu em Jerusalém, parafraseando Pedro, falando da morte de Jesus. Vocês bem sabem o que aconteceu em Jerusalém, porque nós somos testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. E a pergunta que nós ouvimos frequentemente com relação ao cristianismo, no começo da história da igreja, e até hoje ainda se discute, é como, os historiadores se perguntam, como que um povo, como nós lemos no capítulo 1, 120 ali que se reunia, 120 discípulos que se reuniam, um bando de gente, um pouquinho ali de gente, pobre, sem dinheiro nenhum, sem expressão na sociedade, sem poder, sem nenhum tipo de autoridade. Como que esse movimento que nasceu ali na Galileia, foi descendo para Jerusalém, teve o seu líder morto, como que esse movimento alcançou até os confins da terra, se espalhou pelo Império Romano, nos próximos 200 anos, se tornando a religião dominante de todo o império. Como que isso pode ter acontecido? Aí os historiadores, eles vão apontar pelo menos para 3 coisas que os cristãos faziam, que foram as razões que eles dão, o do porquê o cristianismo chegou a ser o que ele era no Império Romano e chegou a ser o que ele é no mundo hoje. Como que tudo isso aconteceu? E as principais razões que eles dão é a paciência em meio aos sofrimentos, a forma com que eles eram mortos por causa da sua fé, e a alegria e a paciência que eles tinham em meio a esses sofrimentos e essas perseguições, era cativante. Como diz Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais você matava os cristãos, mais a igreja crescia. E aí então ele fala essa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você mata um, nasce 10. Por quê? Porque eles viviam numa religião do medo, o paganismo não oferecia esperança nenhuma para ninguém. Então eles veem esses homens e essas mulheres levados para as arenas, para serem mortos pelos animais, pelas bestas, pelos gladiadores, e aqueles homens e aquelas mulheres que não se defendiam, eles iam cantando hinos de adoração a Deus, louvando o Senhor. E aí aquelas pessoas não entendiam por que eles têm essa esperança, o que move essas pessoas a sofrerem essa vida que eles sofrem, passando perseguições e morrerem dessa maneira. Eu quero entender o que eles têm, porque eu não tenho isso. Então essa era uma das coisas que cativava as pessoas, que atraía as pessoas, a paciência, a alegria no meio do sofrimento. A segunda coisa que eles dizem, que os historiadores apontam, era que o cristianismo foi a primeira religião inclusiva, porque todas as outras religiões eram exclusivistas, ou seja, excluíam pessoas, separavam pessoas,
Porque se você conhece um pouquinho do Império Romano daquele tempo, cada pessoa tinha o seu Deus. Se você era carpinteiro, tinha o Deus dos carpinteiros. Se você era, no nosso caso, um encanador, tinha o Deus dos enganadores. Então, cada área tinha o seu Deus. Você, então, era separado por aquilo que você fazia, pela sua especialidade, pelo seu trabalho. Então, eles se reuniam naquele tempo, e naquele tempo eles adoravam os seus deuses, que eram deuses específicos para aquelas áreas. Tinha deuses para tudo, Deus da fertilidade, Deus do campo, Deus de tudo quanto é canto que você quiser imaginar. Mas se você fosse da montanha, você tinha os deuses da montanha. Se você fosse do mar, você tinha os deuses do mar. Então isso separava as pessoas, não unia as pessoas. As mulheres não tinham em lugar nenhum voz em nada. Agora o cristianismo não. O cristianismo abraçava a gente de todo tipo de língua, cultura, status social, incluía as mulheres. O cristianismo foi a primeira religião a dar voz para a mulher. Não existia isso até então. Então era uma religião que unia as pessoas. Era inclusiva, ela era inclusivista. E eles também, é uma coisa que um dos imperadores, uma famosa frase de um dos imperadores romanos: é muito difícil combater esses cristãos. Por que é difícil combater esses cristãos? Porque nós cuidamos dos nossos pobres. Os gregos cuidam dos pobres deles. Os judeus cuidam dos pobres deles. Mas os cristãos, eles cuidam dos nossos pobres, dos pobres deles, dos pobres dos gregos, dos pobres do gentio. Ele cuida de todo mundo. Eles não podem ver uma criança abandonada que eles pegam para criar. Eles têm um estilo de vida que é simples e modesto. A maneira com que eles dividem o que eles têm uns com os outros é insana. Como que a gente pode combater um movimento desse? E isso era cativante para as pessoas. E aí isso vai crescendo, vai explodindo em crescimento. Que 200 anos depois de Cristo, nós temos todo o Império Romano varrido pelo cristianismo. Pelo cristianismo. Então, mas tudo isso que eles fazem são coisas que os cristãos faziam, porque isso não dá e não explica o porquê que os cristãos faziam isso. Isso dá a razão por que a igreja crescia, por que o negócio acontecia, mas não explica o porquê. Da onde vem essa motivação? O que move os cristãos a viverem desse jeito? Isso não explica, essas são as razões, isso é consequência. Mas existe uma causa que fazia-os viver de uma maneira diferente. Qual é essa causa? Esse texto nos explica qual é essa causa. A primeira pregação de Pedro nos explica qual é essa causa. Essa causa vinha do fato de que a pregação do Evangelho, ela era confirmada pelo Espírito Santo, que entrava, que transformava, que partia o coração daqueles ouvintes. E agora, eles eram novas criaturas. Eles entendiam quem é Deus, quem é Cristo, aquilo que Jesus fez por eles, e aquilo transformava completamente a sua ética de vida, a maneira da qual eles viviam. Agora, eles viviam de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque eles têm agora um modelo completamente diferente, que é Cristo. Então, o Espírito Santo, por causa da pregação do Evangelho, transformava internamente o coração desses homens, dessas mulheres. Agora, eles já não são mais os mesmos. Agora, o Espírito Santo habita neles. Agora, o modelo que eles têm de vida é Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é que nós imitamos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, como que o cristianismo transformou tudo isso, qual foi a razão, e a razão que nós podemos encontrar é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, ela cortava o coração dessas pessoas. Mas como isso acontecia? E nós podemos ver então, em 3 diferentes partes aqui dessa explicação, dessa pregação de Pedro. Em primeiro lugar, a pregação, ela vai conseguir fazer isso, por quê? Porque é ela que explica a ação de Deus na história, conforme as promessas de Deus, revelado na sua palavra. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui o apóstolo Pedro fazendo é
ele vai olhar para aquilo que está acontecendo, o derramar do Espírito Santo, e agora ele vai explicar como aquele derramar, como aquela ação de Deus na história, ela está fundamentada, ela está baseada na palavra que Deus revelou. Segunda coisa que ele vai fazer aqui, é revelar que Jesus é o Messias, uma vez que ele mostra o que está acontecendo, à luz da palavra. Olha, esses homens não estão bêbados, isso aqui é o que profetizou o profeta Joel. Então ele vai analisar a sua circunstância, o seu tempo, e falar, isso aqui Deus prometeu há muitos anos atrás, é isso que está acontecendo. Ele explica isso. Depois disso ele vai mostrar agora quem é Cristo, vai mostrar e vai revelar quem é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele vai revelar a natureza do homem, quem o homem é. Ele vai falar da nossa necessidade de salvação, ele vai falar do nosso pecado. Então é isso que nós vamos ver hoje, vamos aprender hoje com o apóstolo Pedro. Mas antes de falar da mensagem do apóstolo Pedro, nós vamos falar do pregador. Antes de falar da pregação, me deixa abrir rapidinho aqui um parênteses para falar do pregador. Quem é o apóstolo Pedro? Porque se você se lembra quem é o apóstolo Pedro, o antigo apóstolo Pedro, o Pedrão, é aquele que Jesus diz em Lucas, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Porque Pedro é aquela pessoa, aquele sanguíneo, aquele cara que fala, Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu estou firme com você, eu não te largo, eu não abro mão. Jesus fala o que para ele? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Lucas relata isso, porque se você abrir lá Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, você vai ver Pedro negando a Cristo. Mas só Lucas, dentre os evangelistas, diz uma coisa, ele fala uma coisa que os outros não dizem, que é o quê? Na hora que ele nega, o Senhor Jesus vira para ele e olha para ele, como dizendo, eu te avisei, eu te disse. E ele vê então a face de Jesus toda desfigurada. Então ele vê Jesus, já que já tinha apanhado, olhando para ele, e ele entende que ele é um traidor. Ele entende que ele não tem nada de diferente, nada de especial dos outros homens. Ele é como qualquer outro homem. Então ele chora amarguradamente por causa disso. Contudo, depois de ressurreto, Jesus tem um encontro com Pedro. E ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez o Senhor Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Então Pedro sabia e entendia o que Jesus estava fazendo. Porque assim como ele negara 3 vezes, agora Jesus faz ele afirmar 3 vezes que ele o ama. Jesus está restaurando um homem. Jesus está restaurando Pedro. Jesus não abandona Pedro. Jesus pega Pedro de volta. E vai agora fazer dele o chefe aí dos apóstolos. Então, depois de negar Pedro, depois de negar Jesus Cristo, agora tem esse encontro com Jesus, agora eles foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, e agora aquele homem que era um covarde, por causa da restauração daquilo que Jesus fez pela vida de Pedro, depois de ter enviado o seu Espírito e ser cheio do Espírito Santo, Jesus transforma um covarde em um pregador. Jesus transforma um homem covarde que o abandona no chefe dos seus apóstolos. Então você vê uma diferença enorme, gritante aqui do capítulo 22 de Lucas para o capítulo 2 de Atos. Não é o mesmo Pedro, não é esse mesmo, o Pedro que negou a Cristo no capítulo 22, não é o Pedro que se levanta agora para pregar a palavra.
Porque, se você estiver com a Bíblia aberta no versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Pedro agora ele se levanta de uma maneira como ele nunca se levantou antes. Agora ele não está mais nem aí porque vão pensar de mim. Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem é o Senhor, e eu estou disposto agora a morrer pelo meu Senhor. Então agora Pedro já não tem mais medo do que vai acontecer com ele, é por isso que ele levanta agora, e exclama em alta voz, e prega em alta voz: vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, porque o meu rei vive, ele ressuscitou. O máximo que vocês podem fazer comigo é me levar para mais perto dele. É um outro homem, ele entendeu a ressurreição, ele entendeu o ministério de Cristo, agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. E então ele pede agora, ele continua aí no versículo 14: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que vocês estão vendo aí, isto que está acontecendo. Ele, de uma maneira que agora sem temor nenhum, ele pede a palavra e ele quer falar a toda aquela multidão. Antes ele se esconde para um pequeno povo, agora ele fala abertamente de Cristo para toda uma multidão, porque agora o Espírito Santo habita nele. Então, nós começamos a ver aí, a partir do versículo 14, que Pedro começa a fazer o quê? A explicar aquilo que está acontecendo no dia de Pentecostes. Então, se você voltar, se a sua Bíblia estiver aberta mais uma vez, o versículo 16, o Pedro diz o que está acontecendo. Ele, mais uma vez, olha o que está acontecendo ao seu redor, ele entende por causa da revelação do Espírito Santo a ele, porque lembra que Jesus disse: o Espírito Santo, quando ele vier, é ele que vai guiar vocês. Pedro não chegou nessa conclusão do profeta Joel por ele mesmo. É o Espírito Santo que agora habita nele, que dá graça para que ele possa entender as Escrituras de maneira completa. Porque a parte do Espírito Santo de Deus, nós não podemos entender as Escrituras. Tudo que nós conseguimos compreender, e você provavelmente já teve essa experiência com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, e de repente parece que os seus olhos são abertos, e a Bíblia começa a fazer sentido para você. Mas como que você lia antes e não fazia sentido? Porque agora o Espírito Santo te iluminou o entendimento, e agora ela faz sentido, agora ela não é mais uma letra morta, agora é a palavra de Deus viva. Então, Pedro entende o que está acontecendo por causa da ação do Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito revela a Pedro: Pedro, isso aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou. E aí ele passa a descrever então qual que é a promessa do profeta Joel. E aquilo que eles estão vendo. Então eles não estão bêbados, diz Pedro. Isso é que diz o profeta Joel. Eles estão cheios do Espírito Santo. Isso que vocês estão vendo é o cumprir daquilo que Deus disse ao profeta Joel: Deus enviaria e derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É isso o que vocês estão vendo hoje. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo Jesus. Mas no versículo 21 ele diz uma coisa, mais uma vez, citando Joel, e diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é uma mensagem maravilhosa. Por quê? Porque é uma mensagem inclusiva. Ele inclui todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele não coloca aqui todo aquele judeu, ele não coloca aqui alguma coisa, ele não coloca um povo em específico, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é mais por raça, não é mais por pedigree, não é mais por onde você nasceu. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Essa promessa é para aqueles que estão perto, mas para aqueles que estão longe, é para todos. Mas, ao mesmo tempo, a salvação é para todos, mas o caminho é só um. A salvação é para todos, mas o caminho é só um. Aquele ditado, todos os caminhos levam a Deus, é antibíblico, porque só existe um caminho que leva ao Pai e ao Filho. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Não é uma igreja, não é nada que nós homens podemos fazer. A igreja presbiteriana não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu, quem leva a salvação é Cristo. Nenhuma igreja tem esse poder. É Cristo e exclusivamente Cristo, porque a salvação pertence ao Senhor. Então, todos são convidados, mas apenas um é o caminho. E invocar o nome do Senhor, a gente precisa entender aqui o que é invocar o nome do Senhor, porque para muita gente, no tempo que nós vivemos, invocar o nome do Senhor é mais ou menos assim: eu fiz a minha confissão de fé, um dia eu andei no corredor, e fui lá na frente e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Por mais importante que isso tenha e seja, você ter esse reconhecimento que você entregou a sua vida a Cristo, de que Ele é o seu Senhor. Uma vez que você fez dele o seu Senhor, você vai andar diferente. Uma vez que Ele é o Senhor da sua vida, o senhorio trocou, você não é mais o Senhor da sua vida, agora Cristo o é. Então, invocar o nome do Senhor e ser salvo tem implicações gigantescas. Invocar o nome do Senhor é reconhecer que só Ele é Deus e não há outro, só Ele tem o poder de salvar e não há outro. Não é os meus atos, não são as minhas obras, como Pedro vai basicamente nos resumir aqui. É o quê? É a graça em Cristo Jesus revelada, é por causa do Evangelho. Então, quando eu invoco, eu entendi o Evangelho, eu entendi, eu preciso me arrepender, eu preciso mudança de senhorio, eu preciso andar de maneira diferente. Ah, mas por quê? Então, se eu não andar de maneira diferente, então eu não sou salvo, então salvação é por obras. Não, se você não anda de maneira diferente, é porque o Evangelho nunca transformou a sua vida. Nunca foi por obras, nunca vai ser por obras. Mas uma vez que você foi alcançado pelo Evangelho, as obras são consequência. Vocês foram chamados para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo. Nós fomos chamados para as boas obras. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro ele fala como que a pregação transformou todo o Império Romano. E foi como? Foi quando ele começou a pregação a revelar, e toda a pregação ela tem que revelar quem é Cristo. A pregação é sobre Cristo, toda a Bíblia é sobre Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Se nós estamos pregando a palavra de Deus sem a centralidade de Cristo, se Cristo não é o centro da nossa pregação, nós não estamos pregando o Evangelho. Ponto. Porque essa é a próxima coisa que Pedro vai fazer aqui a partir do versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí ele vai apresentar, mais uma vez, com base nas Escrituras, quem é Cristo. Ele apresenta o fato histórico, ele interpreta o fato histórico. Isso aqui aconteceu, isso é fato, isso não é fantasia. Ele nasceu, ele fez milagres, ele morreu. Mas ele não ficou na sepultura, porque através da sua palavra, através de Davi, que era profeta, através da aliança que Deus faz com Davi, prometendo a ele: nunca te faltará um rei no trono. Então, mais uma vez,
Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele consegue interpretar corretamente as Escrituras. E ele entende do que Davi está falando, de quem Davi está falando. Davi estava falando de Cristo. Porque como ele mesmo diz, Davi morreu e o seu túmulo está entre nós. Contudo, o seu filho, a raiz de Davi, ele se assenta no trono. Ele morreu, mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou, está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, a pregação do Evangelho tem que passar por alguns pontos, explicando quem é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, prometido em todo o Antigo Testamento. Lembra do caminho de Emaús? Lembra do caminho de Emaús? Então, começando com a lei, com os profetas, Jesus ia explicando àqueles 2 discípulos que tudo aquilo era sobre ele, que tudo aquilo o Messias deveria passar e sofrer. Então, ele vai explicar isso também aos seus discípulos, os apóstolos, que era necessário ele passar por tudo aquilo. E eles então começam finalmente a entender, por causa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo abre o seu entendimento, eles começam a entender o Evangelho. Então todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, que ele é o descendente de Davi, que ele morreu, fato histórico, ninguém pode negar, Jesus Cristo nasceu, e Jesus Cristo morreu. Isso não é fantasia, isso não é crendice, isso é um fato histórico, e talvez o maior fato histórico relatado e que nós temos provas de toda a história da humanidade, da antiguidade. Então que ele morreu, mas que ele também ressuscitou dos mortos. Ele não ficou morto. Ele não ficou morto. E aí ele acrescenta, ele ressuscitou, do qual, versículo 32, nós somos testemunhas oculares. Nós não estamos inventando isso. Nós vimos ele morrer. Nós vimos ele ressuscitar. Mas nós também vimos ele ser exaltado, como nós vimos na última semana. Ele ser exaltado. E agora ele está diante de Deus. Agora ele está à destra de Deus. E depois que ele foi, ele prometeu, ele nos havia prometido, eu vos darei, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem, o Consolador não vem, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Agora, o que vocês estão vendo aqui, é a promessa de Jesus Cristo, que ele enviou o Consolador. Então você vê que ele passa por toda a história do ministério de Jesus. Ele fala do Senhor, ele nasceu, ele morreu, ele fez milagres, ele mostrou, ele atestou o poder de Deus, ele foi perseguido, ele morreu, mas a morte não o deteve, e ele se levanta da sepultura, ele é exaltado, nós o vimos ressuscitado, ele é exaltado ao Pai, agora ele cumpre com a sua promessa, ele nos envia o Espírito Santo, e é isso que vocês estão vendo hoje, a ação do derramar do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Então ele fala, ele mostra, ele deixa claro quem é Jesus Cristo para essas pessoas. Jesus Cristo não é qualquer pessoa, ele não é apenas um líder religioso, ele não é apenas um grande líder, um grande exemplo a ser seguido, ele é o Filho de Deus. A partir daí, versículo 23, ele tem uma coisa bem interessante aí, que ele nos diz, e Pedro diz assim: este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. E aqui é aquela famosa briga que existe entre soberania de Deus e responsabilidade humana. E eu teria que pregar só uma pregação inteira, só para conseguir discorrer e explicar esse versículo. Mas o que está acontecendo é que Deus é soberano. Para Pedro e para todo o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, essa é uma afirmação verdadeira. Deus é soberano. Contudo, a Bíblia nunca ela vai
contra o quê? A agência do homem. Deus é soberano, mas e ele previu, ele predeterminou todas essas coisas que hoje se veem. Contudo, vocês são os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Deus sabia, Deus enviou Cristo, Deus conhecia o plano, Deus desenvolveu o plano. Deus usou o pecado sem ser o autor do pecado. Deus sabia o que vocês fariam com o seu filho, e mesmo assim o enviou. Então aqui nós vemos claramente que Deus é soberano, mas que o homem é culpável diante de Deus pelas suas decisões. Deus sabia, Deus o enviou, mas vocês o mataram. Vocês o mataram. E a grande pergunta que eu sempre recebo de pessoas, né? E eu vou tentar ser bem breve nesse ponto aqui. Essa pergunta: mas Rodrigo, se Deus sabia que Ele criaria o homem com a sua liberdade de escolha, com o seu livre-arbítrio, tudo isso iria acontecer, o pecado, morte, etc. Não era mais fácil? Ou Ele não ter feito nada disso? Ou Ele não ter determinado que o homem não pecasse de maneira nenhuma? Aí a minha pergunta é: e como Deus revelaria os seus atributos? Por que Deus permite o pecado? Essa é a pergunta por trás de tudo isso. Por que Deus permite o pecado? Se Deus sabia, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe. Se Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus é bom e amoroso, por que Deus permite o pecado? Porque o pecado revela a majestade, a glória e os atributos de Deus, como nada mais revelaria. Vou te dar um exemplo, talvez fique bem fácil, eu tento ser bem didático, porque esse negócio é bem teológico e bem... Tá, como que funciona isso? Imagina que você está no céu agora. Aí você está no céu, nenhum de vocês tem pecado. Aliás, vocês são todos anjos agora, todos anjos. E Deus aparece para vocês e diz: eu sou um Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e pronto a perdoar. Lembre-se, você é um anjo, você não tem pecado, você não tem o que perdoar. Aí você cutuca, sabe, o marido assistindo a pregação ali de boa, e a esposa vai lá e dá um cutucão no marido, tipo assim: essa foi para você, né? Vocês pensam que eu não vejo essas coisas aqui, mas eu vejo. E aí um anjo está do lado do outro, ele dá uma cutucada no outro e fala assim: ô Gabriel, o que é perdão? O que é ser tardio em irar-se? Aí ele, sei lá, busca no Google aí, também não sei o que é isso não. Por que eles não sabem o que é isso? Eles foram criados perfeitos. Uma vez que eles são santos, não existe a necessidade de perdão, não existe a necessidade de misericórdia, também não existe a necessidade de ira, não existe a necessidade de Deus julgar. Então, quando eles olham, e se eles conhecem os atributos de Deus, eles conhecem de uma maneira teórica. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perdoador, Deus é ira, Deus é amor. Tá. O que isso tudo quer dizer? Então, sem o pecado, é impossível que se revele os atributos de Deus. Porque uma vez que, agora, você imagina, Lúcifer então peca. Nós temos o primeiro pecado, a primeira rebelião. Agora Lúcifer é condenado. O que os anjos conhecem de Deus agora? Antes os anjos conheciam o que de Deus? Antes os anjos adoravam a Deus por quê? Por aquilo que Ele fazia. Ele é majestoso, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é criador, Ele é poderoso. Mas agora, com o pecado dos anjos, o que eles conhecem de Deus? Deus é santo e Ele não tolera uma única falha moral. Deus é ira e Deus cria então o inferno para os anjos,
para serem castigados por causa da sua santidade, da ofensa que eles cometeram. Então, agora eles adoram, os anjos adoram a Deus, por quê? Por aquilo que Deus é. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas então agora ele vem e cria o ser humano, aí o que o ser humano peca contra Deus. Mas agora, em vez de fulminar o ser humano, o que Deus faz com ele? Dá a primeira promessa de salvação que nós encontramos na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher virá um homem que esmagará a cabeça da serpente. Deus agora, ele mostra o quê? Misericórdia. E aí em Cristo Jesus, nós temos o completo revelar de quem é Deus. Jesus Cristo é a completa revelação de todos os atributos de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a completa revelação de todos os atributos de Deus, porque em Cristo, Deus castiga Cristo por causa dos nossos pecados, Deus o mata por causa dos nossos pecados, e agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando os nossos pecados. Deus é santo, Deus não tolera o pecado, mas Deus, em Cristo Jesus, é misericordioso, tardio em irar-se, pronto a perdoar, porque em Cristo agora, por causa do sacrifício de Jesus, agora, a vida de Cristo, a santidade de Cristo, os méritos de Cristo são aplicados a nós, e agora, e só agora, Deus pode exercer misericórdia para conosco. Então, em Cristo, Jesus revela todos os atributos de Deus, e sem o pecado, seria impossível que os atributos de Deus fossem revelados, porque agora, quando nós chegarmos no céu, nós seremos sustentados em santidade. No céu não tem livre-arbítrio, todo mundo é sustentado em santidade, como os anjos hoje não podem pecar, porque eles são sustentados em santidade. Então no céu todos nós seremos sustentados em santidade, e ninguém vai chegar para Deus, como que será que é, se eu fosse livre? Porque eu adoro a Deus, porque eu sou sustentado em santidade, mas e se eu fosse livre? No céu, a última coisa que você quer é ser livre, porque você sabe quem você é agora, um monstro de iniquidade, que se deixar da sua própria sorte, vai pecar contra o seu Deus, de novo, e de novo, e de novo. Então no céu, o que nós vamos adorar a Deus é pelo fato de eles nos sustentarem em santidade, porque agora nós conhecemos a natureza de Deus, mas nós conhecemos a nossa natureza. O pecado revela quem nós somos e quem Deus é. É por isso que Deus permite o pecado no mundo. A terceira coisa na pregação de Pedro que nós vemos, então, é a revelação da natureza do homem, de quem é o homem, da sua necessidade de salvação. Quem é o homem? Quem é o homem? E é impossível falar da natureza do homem, é impossível nós pregarmos o Evangelho sem falar de pecado. Se eu vir aqui, se eu pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e eu não falar sobre pecado, eu não preguei o Evangelho. Como muitas pessoas hoje têm a tendência a fazer, como que nós começamos a pregar o Evangelho? Vem para Jesus, Jesus vai te dar um carro novo, vem para Jesus, Jesus vai consertar o seu casamento, vem para Jesus, e Jesus vai te dar um emprego. Isso não é pregar o Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. Isso é pregar um Deus de troca. Isso é pregar um Deus pagão que os romanos adoravam no primeiro século, e muitos cristãos ainda têm adorado hoje. Mas esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Pai de Jesus Cristo. Porque a pregação do Evangelho não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Romanos capítulo 3. Essa é a pregação do Evangelho. Por onde nós começamos a pregação do Evangelho? Arrependam-se e creiam. Se eu não falar de pecado, eu não preguei o Evangelho. Porque é exatamente isso que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Porque no versículo 23, o que ele diz? No versículo 23, volta aí para mim, comigo no versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram.
Mas como assim, Pedro? Vocês são a causa da morte de Cristo. Vocês são a causa da morte de Jesus Cristo. Versículo 36. Portanto, todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Messias. Então, eles precisavam entender o quê? Quem eles são. E por que Pedro, então, está falando sobre essa questão do pecado? Por que Pedro fala para eles, vocês mataram a Cristo? Porque de uma coisa ele entendia muito bem, ele entendia que os pecados dele foram a razão de Cristo ter ido para o madeiro. Ele sabe quem ele é. Pedro entendia muito bem isso que ele estava agora afirmando dos outros, ele sabe que, e quando ele afirma, vocês o mataram, ele não está se excluindo disso, ele sabe que Jesus foi para o madeiro por causa dos nossos pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados. O Rodrigo é a causa, foi o Rodrigo que crucificou a Cristo, foi o Rodrigo que matou a Cristo. Eu preciso entender quem eu sou, para que o Evangelho venha me transformar e me mudar. Depois de pregado isso, depois de dito isso, de interpretar o tempo à luz das Escrituras, depois de apresentado quem é Jesus Cristo, depois de ter dito quem é o homem, o que o homem fez com o Filho de Deus, esses homens agora eles caem em desespero, e a pergunta que eles fazem é, irmãos, o que faremos? Irmãos, o que faremos? Se tudo isso que você está falando, Pedro, é verdade, ai de mim. Como que eu posso escapar de Deus? Como que eu posso escapar de tão grande condenação pelo que eu fiz com o meu Senhor, o Messias, com o Filho de Deus? O que eu tenho que fazer, Pedro? O que eu vou fazer, Pedro? Qual é a resposta de Pedro? Levanta sua mão e aceita Jesus no seu coração. Certo? Não? O que Pedro diz? Arrependam-se e creiam. Aliás, é assim que João Batista começa o ministério dele, é assim que Jesus começa o ministério dele. Como que nós temos a capacidade, a coragem de mudar a pregação do Evangelho? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento é mudança de vida. Você vem do jeito que você está, mas você não fica do jeito que você está, porque Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Ele vai te santificar. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. É o que ele diz através do profeta Ezequiel. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Porque para Deus é mais ou menos assim, nós temos dois jeitos, o jeito fácil ou o jeito fácil, porque qualquer jeito para Deus é fácil. Aí vai depender de quantos botões Ele vai ter que apertar na sua vida, e para você pode não ser tão fácil assim, e talvez possa ser muito doloroso o processo, mas que Ele vai te santificar, Ele vai te santificar. Se você é filho de Deus, se você foi chamado por Deus, se o Espírito Santo habita em você, Ele vai te santificar. Ele vai te santificar. Mas aí no versículo 37, eles têm algo que é o centro de tudo isso aqui. O que é o centro de tudo isso aqui? No versículo 37, se você abrir de novo, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Quando eles escutam toda a pregação do Evangelho, eles se perguntam, então, irmãos, o que faremos? Mas isso aqui que a Bíblia nos diz é muito importante. Eles ficaram aflitos no seu coração. E essa palavra, ficar aflito, no original e no grego, é você ter o seu coração traspassado por uma espada. Eles foram como se atacados com uma espada no meio do seu coração. Eles foram afligidos por causa da pregação do Evangelho.
Isso partiu o seu coração. A pregação do evangelho transformou internamente, afligiu internamente. Agora eles entenderam quem é Deus, quem eles são. Eles entenderam que existe um dia do juízo, porque agora o Espírito Santo fez na vida deles aquilo que é o ministério do Espírito Santo, convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. O ministério do Espírito Santo não é convencer que você é uma boa pessoa, que você é legal, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida porque você é uma pessoa legal, que você merece bastante coisa. Não, o Espírito Santo ele vai te convencer. Do juízo, existe um juízo para vir sobre todo mundo. Do pecado, você é um pecador que precisa de arrependimento, senão esse juízo está sobre você. E da justiça, mas existe a justiça de Deus, que é revelada no Evangelho de Jesus Cristo, e é a forma e a única forma que você pode escapar do juízo de Deus, se você se arrepender e crer no Evangelho. Então, o que nos faz cristãos, o que nos faz homens e mulheres de Deus, é o que o Espírito fez em nós. O Espírito, ele transpassou o nosso coração, ele nos convenceu do juízo, do pecado e da justiça, e agora nós estamos aqui, entendendo que, sim, Deus, eu entendi quem eu sou, eu entendi quem o Senhor é, mas eu entendi quem Cristo é, o que Ele fez por mim. Então a pregação da palavra partiu o coração dele, entrou no coração deles. Mas o que aconteceu com esse cortar no coração deles? Duas coisas. O que fez isso tudo? O que fez eles serem cortados? Por causa da pregação da palavra. O conhecimento de quem é Cristo. O conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus, que revela a Cristo, que é a razão. Em segundo lugar, saber que eles são os culpados pela morte do Senhor. Quando eles escutam, vocês são os culpados pela morte dele, eles entendem do que Pedro está falando. Eu não estava lá, eu não coloquei naquela cruz, mas ele foi para lá por causa do meu pecado. Então eles caem em desespero. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, a razão, o que ele explicou, todo o que ele explicou aí no começo. Nós não somos cristãos porque nós cremos em alguma... o cristianismo não é um salto no escuro, como diz alguns. Imagina as pessoas perguntando a Pedro, o que nós faremos? Irmãos, o que nós faremos? Não, você tem que dar um salto no escuro, você tem que sentir o Evangelho, você tem que sentir esse Espírito na sua vida. Cristianismo não é um sentimentalismo bobo. Cristianismo é um chamado para a razão. Nós não somos chamados para acreditar em tudo que nos dizem. Se não está baseado na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você joga fora, porque não serve para nada. É conhecimento humano, doutrina humana. Nós não acreditamos, nós não damos um salto no escuro, nós não acreditamos, nós não temos uma crendice religiosa. Nossa, agora eu tenho que crer nisso aqui, independente se é verdade, se não é verdade, eu sou chamado para crer, que se eu não crer, eu vou para o inferno. O cristianismo não é um chamado para você pegar o seu cérebro e tirar ele da cabeça. O cristianismo é um chamado para você pensar ainda mais, de maneira mais racional. Esse é o chamado do cristianismo. E o cristianismo, em último lugar, não é um racionalismo, não é um sentimentalismo bobo que nós temos hoje. Fui na igreja hoje, não senti nenhum arrepio. Deus não falou comigo hoje. Eu vou sair da igreja. Por que eu vou sair da igreja? Porque faz 1 ano que você não me faz chorar nas pregações. Se você vai chorar nessas pregações, você vai chorar de raiva de mim. É isso que você vai chorar. Porque eu vou pregar a palavra. E a palavra de Deus confronta o homem. Confronta o homem. O cristianismo está baseado em fatos, como eu comecei lá no começo dizendo. O nosso cristianismo está baseado em fatos. Nós não acreditamos que ele ressuscitou dos mortos, porque nós, mais uma vez, temos uma crendice, porque nós demos um salto no escuro. Nós temos razões, porque nós acreditamos. Nós temos provas, porque nós acreditamos. Nós temos fatos,
Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Pedro fala, Paulo fala, e o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, e ele, depois de ressuscitado, 15 anos depois de Jesus ascender ao céu, ele fala, mais de 500 irmãos o viram, e muitos destes ainda estão vivos. O que o apóstolo Paulo está querendo fazer? Se você não acredita no que eu estou falando, vai e pergunta para eles. Vai e pergunta para eles. O cristianismo não é algo que nós apenas acreditamos, e nós temos fato, nós temos história, nós temos evidências. Nós somos chamados para pensar com a razão. Mas a razão, ela nos leva então a termos sentimentos transformados. Porque então nós entendemos o nosso pecado, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos as razões da fé, entendemos o que nós fizemos com o nosso Senhor. Isso nos traz um profundo sentimento de arrependimento que nos leva à transformação. Então, estou falando que o cristianismo é apenas razão? Não, mas ele é razão, e a razão vai te levar aos sentimentos. E eu não estou falando de se sentir arrepiado no meio do culto, ou durante o louvor, eu estou dizendo de sentimentos. Por exemplo, quando a sua vida está um caos, e tudo diz o contrário, você tem a certeza de que Deus te ama, de que aquele sofrimento, aquilo que você está passando, não é a última resposta de Deus na sua vida. A última resposta de Deus na sua vida é: nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus, que é meu, por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Independente das circunstâncias, pois sei o que é estar com fome, o que é estar satisfeito. Sei o que é passar necessidade, o que é ter muito. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Por que, apóstolo Paulo? Porque eu sei que o amor que eu tenho na minha vida é o amor que Deus me deu em Cristo Jesus. E todas essas outras coisas não importam nada, porque essas coisas não dizem se Ele me ama ou se Ele não me ama, quando eu tenho ou quando eu não tenho. É fato, Ele ressuscitou por mim. E a ressurreição é a minha garantia de que eu serei ressuscitado junto com Ele. Mas aí a diferença aqui, e eu caminho agora para o final, é a diferença do religioso e do cristão. Essa diferença aqui, o que é ter o seu coração cortado? O que é ter o seu coração transformado pelo Espírito Santo? É o mundo de diferença, é o que vai fazer você cristão ou você um religioso, porque o religioso, como que ele vê pecado? Os meus pecados quebraram a lei de Deus, que é um juiz. Ou seja, eu quebrei a lei de um juiz. Eu tenho que obedecer a Deus, porque eu preciso ir para o céu, porque eu tenho que obedecer a esse juiz, que é um juiz que demanda, que é um juiz rigoroso, que é um juiz que coloca esse monte de lei para me cercar e para me trancar, e para me não deixar andar do jeito que eu quero andar, para me controlar. Esse é o juiz. Esse é um religioso. Essa pessoa, ela entendeu que a essência de pecado é o quê? É desobedecer a regras. Para essa pessoa, o que é pecado? Pecado é desobedecer a regras. É desobedecer a regras. Deus é o seu inimigo, aquela pessoa que está tentando controlar ele. Esse é o religioso. Eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Porque como que eu posso lutar contra esse Deus todo-poderoso? Eu vou obedecer por raiva, por medo. Então, essa religiosidade e essa obediência, esse tipo de obediência, vai me levar a ter raiva de Deus. E não são poucos que têm raiva de Deus. Porque, como disse Lutero, quanto mais eu obedeço, mais eu vejo que eu odeio Deus. Porque Ele é um Deus carrasco no céu. Porque Ele tentava conseguir a salvação pelos seus próprios esforços. E quanto mais Ele se esforçava, mais Ele viu o quanto Ele era pecador. O quanto Ele era pecador. E como Ele não conseguiria atingir o padrão de Deus. Então, em vez de amar a Deus, ele odiava a Deus. E tem muita gente assim na igreja que odeia Deus. Por quê? Porque vive debaixo do jugo da religião e da religiosidade. Eu tenho que fazer por quê? Porque as pessoas que... E aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essas pessoas que querem obedecer à religião e à religiosidade, o fazem para serem aprovados não por Deus. Elas fazem para ser aprovados por outros homens.
que têm esse padrão, que falam para você, se você fizer isso, ou se você não fizer isso, você não tem salvação. No final, não é Deus quem está falando. Eu não estou meditando nas Escrituras para ver o que Deus quer de mim. Eu estou com medo do que os outros pensam, do que os outros vão falar de mim. Então é por isso que eu me mantenho debaixo do jugo da religião, em muitas religiões. Por quê? Porque quem tem o poder de salvar não é Deus, são os líderes da minha religião. É por isso que eu me mantenho debaixo do jugo deles. Então é por isso que eu tenho que fazer aquilo que eles mandam eu fazer. Senão eu não sou salvo. Mas quem dita a salvação para mim são esses líderes. E aí, eles não vão me levar para perto de Deus, eles vão me afastar de Deus. Ficou claro isso? Essas pessoas não estão vivendo para Deus, estão vivendo para a religião de homens que impuseram sobre elas. Agora o cristão, qual que é a diferença do cristão? O cristão, ele vê assim os pecados, os meus pecados partiram o coração do meu Deus, que é um juiz sim, mas que é o meu Pai. Então, Deus é um juiz, sim, Deus é um juiz, um justo juiz de toda a terra, como diz a palavra dele. Mas ele não é apenas o juiz de toda a terra, ele é o meu Pai. Então, sim, nós quebramos, você e eu quebramos a lei de Deus. Mas pior que isso, você partiu o coração do seu Pai. Você partiu o coração dele. Então, aqui, a essência do pecado não é eu desobedeci a uma regra de um juiz tirano, que quer me controlar. Não. Aqui eu parti o coração do meu Pai, que me ama. Que me ama. Profundamente. E qual que é a diferença desses dois sistemas? Mais uma vez, é um mundo de diferença. Eu vou usar um exemplo. Só um exemplo. Que é do filho rebelde. Por exemplo, você tem filhos, e eu trabalhei com adolescentes há muito tempo, e alguns filhos que olhavam para o pai, estavam afundados em problema, em pecado, em droga. Aí o pai não deixava ele sair, o pai tomava carro, o pai fazia de tudo para cuidar do filho, para amar o filho, colocava um monte de regra, um monte de lei, para que o filho não se matasse mais em drogas, para salvar o filho. Como que o filho olhava aquilo que o pai estava fazendo? Meu pai quer me controlar, eu odeio meu pai, porque o meu pai quer me controlar, ele quer me vigiar, ele fica tirando as coisas que eu gosto de fazer, porque ele ama o pecado dele. Mas existe o filho, existem outros filhos que dizem, não, Rodrigo, eu sei, que o que o meu pai está tentando fazer é por amor, eu sei que ele está tentando me salvar, na minha própria natureza, porque eu sei tudo que o meu pai fez, e tudo que meu pai sacrificou, para me trazer até aqui hoje, para me criar. Então, Rodrigo, quando eu peco, quando eu caio no meu pecado, eu sei que é pecado, eu sei que eu não deveria fazer, mas o que quebra dentro de mim, o que me constrange, Rodrigo, é o meu pai, é porque eu quebrei, eu decepcionei o meu pai. Essa é a diferença entre o religioso e o cristão. O religioso, ele vê Deus como controlador, como alguém que está querendo controlar ele. Mas com o cristão, não. O cristão, ele vê Deus como, ele é o meu Pai, e ele entregou o seu bem mais precioso para morrer por mim, para que eu pudesse ser livre de tudo isso que me aprisiona. Então, quando ele fala não faça, não é para me controlar. E eu peco, Rodrigo, eu peco, eu caio, eu não queria fazer, porque eu sei que todas as vezes eu caio, eu parto o coração do meu Pai. Esse segundo, o cristão, ele pode ser liberto e ter uma vida verdadeira diante de Deus. O primeiro nunca vai enxergar Deus como Pai. Nunca vai enxergar Deus como Pai. Qual que é o resultado? Quando entendemos o sacrifício de Deus por nós em Cristo, isso nos leva à verdadeira liberdade. Você entende que o problema é você e seus pecados, e não Deus e os mandamentos dele. Aí você começa a entender, sou eu o problema, como o filho drogado. Rodrigo, eu sei que o problema sou eu, não é meu pai e os mandamentos dele. Meu pai está tentando me proteger. Sou eu e os meus pecados, o problema não é Deus. E eu sei que toda vez que eu peco,
Eu estou quebrando o coração dele. Você entende que o problema, então, é você e os seus pecados, não o mandamento de Deus. Você entende que é muito pior do que você pode imaginar. Quando você entende o Evangelho, quando você entende o amor de Deus, quando você entende aquilo que Cristo fez por você, para te salvar, você entende, eu sou muito pior do que eu posso sequer sonhar. Mas eu sou muito mais amado, e esse é o Evangelho. E eu sou muito mais amado, apesar de ser quem eu sou, de ser o pior dos piores, como diz o apóstolo Paulo. Apesar de ser quem eu sou muito mais amado do que sequer eu possa um dia sonhar. Deus te trata, meu irmão, minha irmã, como Cristo. Você ama o seu filho? Você ama o seu filho? O quanto você ama o seu filho? Ontem eu abracei o meu filho, e eu senti um amor tão grande por ele, mas tão grande por ele. E naquela mesma hora o Espírito Santo me falou uma coisa no meu coração. Você ama o seu filho? Eu amo, Senhor. Você não tem noção de como eu te amo. Se eu sou um homem que eu sou, se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu amo do meu filho dessa maneira, eu sou capaz de dar vida pelo meu filho assim, por qualquer um deles, num abrir e piscar de olhos. Eu morro pelos meus filhos assim. Você morre pelos seus filhos assim? Deus morreu pelos piores pecadores. Deus entregou o seu filho pelos piores pecadores. Eu morreria pelos meus filhos, mas eu nunca entregaria o meu filho para morrer por ninguém. Cristo morreu por você. Deus entregou Jesus por você, sendo você quem você é. Como você tem coragem de pensar que Ele está tentando te controlar? Ele não precisa disso, Ele é Deus. Ele é Deus. Então Ele vai nos levar a 4 últimas coisas. O cristão, e esse amor de Cristo vai te levar a 4 coisas. Antes você obedecia por medo do castigo, mas agora você obedece por amor. Você não tem mais medo do castigo, porque você sabe que nada pode te separar do amor de Deus, que é seu por meio de Cristo Jesus. Antes você tinha medo de Deus, porque Ele é o justo juiz de toda a terra. Cuidado do olhinho com que olha. Existe um Deus lá no céu que vai te castigar. Mas agora você confia nele, porque você sabe que Ele não quer, que o que Ele não quer te castigar, Ele quer te curar, te transformar. Antes eu vivi uma vida de máscaras da religiosidade, porque os outros é que dão a minha garantia de salvação. Então eu tenho que viver na religiosidade, na sombra da religiosidade, aparentando que eu não sou, porque lá em casa eu sei quem eu sou. Agora não, agora eu posso viver uma vida genuína, porque o meu Deus sabe quem eu sou, de quando eu levanto a quando eu deito. Então eu não tenho mais máscara, não preciso de mais máscara, viver com máscara diante da minha congregação, diante da igreja. Em último lugar, antes a salvação pertencia a mim, e eu vivia com medo de perdê-la. Agora eu sei que aquele que me salvou nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor entregou Cristo para morrer no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor entregou Jesus, e Jesus nos revelou quem o Senhor é, o Pai amoroso, o Pai abençoador, o Pai que sofre todas as vezes que nós quebramos os seus mandamentos, porque os seus mandamentos são bons, e os seus mandamentos são para nos trazer vida, e vida em liberdade. Oh Deus, dá-nos graça para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos graça, Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo. Levanta nessa igreja, Senhor, outros Pedros, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, com ousadia e com coragem de pregar a palavra, de pregar o Evangelho, de ser sal e luz aonde eles estiverem. Deus, tira a gente, Pai, do anonimato, tira a gente, Deus, a gente está vivendo esse cristianismo escondido. Deus, nos dá graça para pregar com ousadia o teu Evangelho.
Nos dá graça para viver um cristianismo autêntico, genuíno. Nos dá graça, Senhor, para a gente não ser um bando de religioso com medo de Deus. Faz isso, Senhor, é que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Fica de pé.